uma coisa que os povos urbanos gostam: é de fantasiar civilizações perdidas, que existem solitárias em lugares esquecidos, afastadas de tudo aquilo que eles mesmos acreditam ser o centro de todas as coisas. Porém, quando conhecemos uma cidade remota, solitária e que, ao contrário do Acre, existe, tratamos com um certo desinteresse. Os brasileiros da costa atlântica olham com empáfia para qualquer parte do Brasil que não lhes pareça próximo o suficiente para ser aquele programa fácil e acessível no final de semana. E é assim que tratamos Manaus com menos carinho do que a cidade merece. Uma cidade quase perdida, uma civilização quase solitária, no meio da selva amazônica, mas que contribui tanto para o Brasil. Manaus e o Amazonas guardam grandes histórias, de grandes explorações e grandes aventuras. Vem pra cá, vem. Bora! Cunha! Vai! A nossa exploração hoje se inicia pelo tipo de local que preserva mais que todos os gostos e valores de uma população: o mercado popular. Aqui é onde chega o peixe que vai para Manaus inteiro, é? Certo. Através do nosso terminal pesqueiro, né? Aham. Esse abastece, inclusive, toda Manaus. É uma feira da Panaí. Feira da Panaí porque Pané. Pané foi onde foi os primeiros portos de aeroportos em Manaus. As primeiras aeronaves aterrissavam aqui e ficou como Pané. E passou a ser chamada Feira da Panaí, entendeu? Ah, Essa sim. área nova de Manaus, Abrasileiraram o nome. Abrasileiraram o nome para Panaí. E esse caudaloso rio que passa aqui na frente da cidade de Manaus é o Rio Negro. Ele é o maior rio do planeta de águas negras. Quer dizer que o nosso globo terrestre não tem um rio dessa extensão e com essa quantidade de água e de acidez de água, que é o Rio Negro. Esse Por que caudaloso deixa a rio. água dele negra? É porque é na coloração dele, devido à acidez dele. Ah, acidez. Na geologia, é um dos primeiros rios formados no planeta Terra. Então, sim. ele inclusive que abastece a nossa cidade de Manaus com a sua Então ele água, deve ter através- sedimento pra caramba lá embaixo, muito né? sedimento, muito sedimento. E aqui eu vi já... Aquilo é um pacu, é? Aquilo que tá ali? Não, esse é o tambaqui. Esse é um tambaqui, né? Esse tambaqui aqui é de viveiro, Aham. não é tambaqui de rio. Ah, então no rio ele fica maior mesmo. Esse já é criado em viveiro. Mas o nosso maior peixe mesmo é o pirarucu. Aham. Esse é grandioso, né? Chega a pesar de 200 a 250 quilos. Vocês fazem um bacalhau com ele, né? Bacalhau com ele é o nosso bacalhau brasileiro, né? Nosso bacalhau amazonense é o pirarucu. Esse mercado aqui, ele é raiz. Eu já vi uns 2 ratos, um ratossauro mesmo aqui Não, passando. aqui é verdade. Aqui, infelizmente, a cidade, a feira, ela não é muito bem cuidada, entendeu? O poder público abandonou. Agora, com a reforma, com certeza vai haver melhorias. Ah, vai haver uma reforma aqui? Vai haver uma reforma. Ah, legal. Inclusive, vai ser feita a orla aqui. A tendência é fazer uma orla, né? Aqui na frente sim. da cidade de Manaus. Saindo do mercado raiz, vamos para outro mercado. Um mercado onde tem aquele lugar para aquelas madames, aquelas senhoritas que tem medinho, né, de rato e barata, comprarem as suas jantas. O famoso mercado Nutella. Eu posso te fazer uma pergunta aqui sobre o tambaqui? Ele veio ovada, né? Ovado. Rapaz, Esse é o caviar daqui. esse é o caviar de Manaus. E aí tu vai... a escama dele sai como se fosse uma pele mesmo, né? Aqui eu tô tirando só a escama dele. Depois vai bandar, vai tirar as espinhas. Tu já tirasse as tripas ainda não, né? Não, tô tirando agora. Ah. As vísceras. Caramba, a barbatana dele é grossa, né? Dá pra tu cortar ela no meio mesmo, Ah, né? dá pra dividir, ó. Aham. Tu trata quantos peixes desses por dia? Depende. Porque esse aqui é pra entrega. Ah, aqui ele já tá pronto pra ir pra churrasqueira, né? Já. Só falta tirar a espinha. Aham. Vai dar uma conferida aqui pra ver se ficou alguma. Que é para os madames não reclamar depois, né? Exato. Valeu, Ney.
mercado moderno pode não parecer tão moderno assim, mas comparado ao Panaí, eu não vi nenhum rato e não vi as baratas ainda. Então, grande dia. Já deu uma nutelada. Porque Manaus é uma metrópole, né? Manaus hoje tem 2.250.000 habitantes. Aproximadamente a 7ª ou 8ª do país, poxa. Uma cidade muito desenvolvida. É realmente um mundo em si, assim, né? Que se desenvolveu por conta própria, né? Onde você perguntar e o que eu conheço da minha cidade é brincadeira. Não, eu tô vendo. Sou ligado à minha cidade, sou apaixonado pelo Amazonas. Daqui não sai de jeito nenhum. Amazonas, o maior estado do Brasil, 1.572.000 quilômetros quadrados. Só o Amazonas em si é maior do que todos os 9 estados do Nordeste. Tu acredita? É uma região em formato de estado. E nós temos só 62 municípios. Você imagina, o Amazonas com toda essa extensão, com 62 municípios. Tem muita parte inexplorada, realmente. Muita a explorar. De fato, temos muito a explorar mesmo. Minha jornada está apenas começando. E antes de chegar ao meu destino final, eu ainda preciso fazer uma parada para visitar um dos maiores monstros sagrados da televisão brasileira. Foda. Tudo bom, esse cara é muito foda. Esse cara. Puta que pariu. Ô, Siqueira, eu tô viajando o Brasil inteiro, passei por vários lugares, procurando esse tal do Brasil raiz, entendeu? A raiz do Brasil. Essa coisa muito de antropólogo, eu quero saber o que é que as pessoas fazem nos lugares, o que é que amarra elas naquele lugar que elas estão. E, obviamente, a culinária é uma das coisas que mostra muito disso, né? Vamos se servindo aqui, porque... Bom é aqui, ó. Eita, porra. Tá bom? Não? Vou tomar um refrigerantezinho, ninguém sabe que a marca aqui, eu duvido. Esse aqui é aquele refresco do Chaves, né? Que é o refresco de laranja, mas que é de maçã e, na verdade, tem gosto de tamarindo. Finalmente, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Esse lado do Brasil que tu tá vivendo é um mistério até pra gente, né? Dos lugares que tu tivesse aqui, quais foram as atrações que mais te chamaram a atenção, assim, que tu diz, quem vê isso aqui vai ficar realmente impressionado com esse lugar? O Teatro Amazonas, se for, você vai se deslumbrar. É um espetáculo à parte. Opa, e aí, meu irmão, tudo certo? Boa tarde, Rasta. Poxa, muito prazer, Bem-vindo ao viu? Teatro Amazonas. Pô, Meu nome é Samir. prazer, Samir. Poxa, que lugar incrível aqui, hein? Bem-vindo ao nosso principal patrimônio histórico da cidade, Casa Viva. Essa sala aqui, sala de espetáculos, ela tem capacidade para 701 pessoas e é uma casa ativa. O Teatro Amazonas tem espetáculos aqui durante o ano inteiro, então é um lugar de colheita cultural muito interessante aqui, que mexe muito com a população local. Não, realmente ele se ergue como um colosso, assim, no meio da cidade, né? Quando você vê de fora, é como se ele fosse um ponto de referência muito grande, né? Essa visão que você chega, né? Esse impacto visual, essa opulência do prédio se deve exatamente ao período ao qual foi construído, ciclo da borracha. Nós detínhamos o monopólio mundial da produção de borracha no Brasil. O chamado ciclo da borracha tem uma importância fundamental para pensar a história social e econômica dessa região. Esse crescimento econômico, ele está aí na passagem do Império para a República. Manaus vivencia, portanto, um período de grandes fluxos econômicos. A cidade de Manaus passa a ser a primeira cidade no Brasil a ter transporte coletivo elétrico. Essas estruturas urbanas do que havia de mais moderno na Europa foi edificado na cidade de Manaus no final do século XIX, início do século XX. A Amazônia vai viver um apogeu. As mulheres passam a vestir a moda francesa, os homens tomam os melhores chopes e uísques e charutos, mas a população padece de sofrimento muito grande, porque esse impulso econômico, ele revigora processos de escravidão. Belém e Manaus foram as capitais do norte que se desenvolveram e foram fortemente influenciados principalmente pela cultura francesa. Manaus tinha um apelido ao período, nós éramos a Paris dos Trópicos, então Paris dos Trópicos. todas tentava sempre fazer alguma alusão a Paris, né? Aí temos pedaços do céu entre as colunas, alusões a expressões artísticas da dança à esquerda, música à direita
Foram 12 anos construindo teatro, importando materiais da Europa. E o único material brasileiro, curiosamente, são as madeiras. Isso aqui é jacarandá, por Que exemplo. é uma excelente madeira, por sinal, né? Madeira baiana, né? Originária da Bahia. E aí, tá gostando? Gostei. A tartaruga, ela parece uma galinha. Dizem, mas não é. Ela tem um sabor próprio. É porque eles fazem ela guisadinho, né? Isso, aqui é o índio da tartaruga. Deu uma chupada no olho dela aqui. Ah, é? É, disse que o cara aprende a nadar. Eu vi um torresmo e disse, um torresmo, tipo, cara, não, é torresmo de pirarucu. Né? Tô aqui essa farofa de tartaruga, jacaré. Eu vi uma Tartaruga também aqui, ó. Vi uma costela, isso aqui é costela de tambaqui, né? Um peixe que é tão grande que dá pro cara fazer a costela como se fosse um porco, né? O pessoal me falou que tu gosta muito do tambaqui, né? E aqui é tartaruga, que eu nunca provei na minha vida. Vai comer hoje, tu vai ver. E eu ouvi dizer que o jacaré aqui, quando o cara tem alguma coisa errada com ele, o cara come o jacaré mostra, né? Se você tiver uma gonorreia aí, dos 15 anos de idade, ela volta. Que é pro cara buscar a cura. Será que aquele problema de coração que tu teve foi depois de comer um jacaré? Rapaz, aquela praga do maconheiro. Ali foi praga pesada, viu? Você que fuma maconha, você vai morrer. Antes do Natal. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Não vai ver Papai Noel. Não vai ver a árvore de Natal. Nada, ali foi cigarro. Eu fumava muito. Depois dos 19 anos comecei a beber. Eu fumava, o petisco era o cigarro. O petisco era o cigarro. É verdade. E como repórter na noite, na madrugada, então eu fumava muito em porta de delegacia esperando... O cigarro, ele é a droga do pessoal que precisa fazer as coisas na noite e fica acordado ou pensando, ou escrevendo. E a lista, né? Não, exato. Porque ele estimula mesmo essa coisa. O cara tá ali, tipo, tava com sono, vou acender um cigarro aqui. A maconha é diferente, porque a maconha o cara fuma e o cara fica... Aí o cara já não fala mais. O cara não lembra mais, né? No outro dia, né? Quem te comeu, não sei. Não é? Quem me comeu, não sei. Também não sei. Todo maconheiro dá o anel. A cunha! Todo maconheiro dá o boga. Ioga. Todo maconheiro dá o boga. Todo maconheiro fuma nu. Iu. Todo maconheiro fuma nu. Eita! Todo maconheiro tem um isqueiro. Todo maconheiro tem isqueiro. Todo maconheiro queima o dia inteiro. Todo maconheiro queima o dia inteiro. Todo maconheiro surfa o dia inteiro. Todo maconheiro surfa o dia inteiro. Todo maconheiro leva amigo pro chuveiro. Todo maconheiro leva amigo pro chuveiro. Todo maconheiro pega o amigo no banheiro. Todo maconheiro pega o amigo no banheiro. Todo maconheiro dá o anel. 5 gás. Todo maconheiro dá o anel. Mais uma pra acabar. Todo maconheiro dá o anel. Vai! Pergunta ao Rasta. O tráfico aqui, ele é mais perigoso que no Rio de Janeiro. O tráfico de drogas aqui. É porque a gente tá na fronteira, né? Ali, a Bolívia tá ali, a Colômbia tá aqui, o Peru tá ali. Então, a coca que vem pra cá ela é pura. É muito pura, muito pura. E a briga pra estar nesses terrenos aqui é muito grande. Que o povo chama de boca de fumo. Boca de fumo é boca de ouro, entendeu? Então, a partir dos anos 1500, esse lugar do Novo Mundo passa a ser um palco de disputas entre nações europeias, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França. Esses povos europeus, no momento das grandes navegações, estão procurando as especiarias, né? Por isso vão chamar esse lugar de Índia, né? Mas quando chegam na América Central, principalmente, eles vão encontrar muitos minérios. Então imagina, quem estava atrás de pimenta do reino, quem estava atrás de cravo da Índia, encontra prata, ouro e outras pedras preciosas, aí a cabeça dessas nações europeias
foi a 1000. Em outras palavras, quem estava procurando tempero e encontra ouro, vai acionar de forma intensa a colonização nessa região. Então, eles buscam tanto as riquezas naturais, que vão chamar aqui de drogas do sertão, mas procuram minério, não é? Muitos mitos, muitas lendas vão surgir a partir daí. A ideia das cidades de ouro, né, do Eldorado, a ideia das grandes concentrações de metais preciosos que povos indígenas esconderam nessa floresta, mobiliza o imaginário até hoje de muitas pessoas, né? Não obstante, a Amazônia, portanto, é palco de cobiças de pedras preciosas e de ouro desde a sua existência enquanto colonização. Quanto mais avanço em minha jornada pelos rios amazonenses, desbravando as águas rumo ao sol, sinto que mais próximo estou da tão buscada ilha perdida. Atlantis, Eldorado, Rabaquedá. Mas o que é isso que estou vendo? Terra à vista, rastos e rastas. Hoje eu não conheço um motivo que me tirasse de Manaus. Quando eu cheguei aqui, nós compramos a nossa casinha com um sacrifício. Aí foi que todo mundo, meu irmão, você tá indo pra Manaus, você é doido, você é doido, você é doido, você é doido. E começaram os meus amigos. E aí, o pessoal anda de canoa aí, é? No centro da cidade. Rapaz, é verdade que o pessoal faz um artesanato bacana? Eu digo, faz. Aí eu digo, peguei. Aí eu disse, pessoal, deixa eu falar aqui pro Brasil um negócio legal. Estão me perguntando se o artesanato daqui é lindo. Eu digo, é. Eles fazem um artesanato aqui maravilhoso. Ah, eu acredito que vocês devem ter em casa algum artesanato deles. Olha pra tua televisão aí. Vê se é uma Samsung ou Sony. É feito aqui o artesanato. Tem muitas coisas aqui. Micro-ondas, você tem micro-ondas em casa? Geladeira, você tem? Ah, tem, bacana. E agora vamos pra Faber-Castell. Vamos lá. Você tem lápis? Seu filho usa lápis de cor? Aí comecei. Ganhei o povo do Amazonas sem nenhuma intenção. Porque a Zona Franca de Manaus é esse grande polo. É isso. Só que o pessoal tinha a impressão que aqui a gente vivia em oca. Que a gente, sabe, tem que trabalhar de canoa. Sabe, para ir buscar o almoço, eu tenho que jogar a rede, sabe? Era um preconceito danado. E por esse motivo, mentiam muito sobre isso aqui. Mentiam para fora. O pessoal não contava muita história. Aí foi quando eu disse, Jesus me deu uma missão aí, não é possível. Como que é o povo manauara? Quais foram as primeiras impressões que tu teve e o que é que foi se confirmando à medida que tu foi vivendo aqui? É um povo preocupado com o outro, no bom sentido. Sabe o que ele faz? E aí, tá gostando de Manaus? Há 3 anos que eu tô aqui. Eu ouço essa pergunta sempre que vou à rua. Olha a preocupação. Sabe, é aquela coisa que tá no hotel. Tá faltando alguma coisa, senhor? O senhor tomou café? O senhor já jantou? Já comeu tambaqui? Já comeu? É assim. Eles têm uma preocupação em oferecer o melhor que eles têm. Calor humano e os quitutes, né? Sim. A comida que é uma maravilha, é uma riqueza. Tambaqui, pacu, jaraqui, jacaré, tucumã, tartaruga. Você está vendo a riqueza? Sim. Pato no tucupi. Meu irmão, isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. Limpa, purifica e emagrece. A comida é muito boa. E o povo é muito decente. E o povo é trabalhador. E é detalhe, quem chega aqui de fora e também quer trabalhar, ele se dá muito bem em pouco tempo. Ele cresce em pouco tempo, porque tem mão de obra. Isso aqui é uma mina de ouro. Literalmente uma mina de ouro. Não só de ouro, né? Tem tantos metais, tem tanta coisa aqui, meu irmão. E todo mundo sabe. Quem tem uma terrinha escondida lá pra dentro é muito ouro. Muito ouro. E outros metais que nem eu sabia. Eu só tenho uma 7ª série, não sabia depois, não. Isso é um paraíso, isso é um lugar rico, milionário. Aí fica essa parada de, não mexa aqui não, aqui, dos povos indígenas. Irmão... Porque aqui, quando se fala nessa coisa de povos indígenas, é muito engraçado, porque você chega aqui, todo mundo já é meio índio, né? Tipo, esse povo, ele não é indígena também. E o povo de Manaus me parece ser um povo já integrado ao Brasil, né? Eles querem ser brasileiros, né? Eles querem o melhor. Então eles têm caminhonete, eles têm lancha, eles têm... Entendeu? E não tem nada errado com isso também, né? Nada errado. Eles querem melhorar também e tem direito. Sim, sim. O índio quer estrada boa. Ele precisa socorrer o filho dele de madrugada. Ele precisa buscar alguma coisa de mantimento. Ele quer aquela estrada, mas fica uma meia dúzia dizendo assim, não, vai trazer doenças para os povos. Eu só não curto essa parada de dizer assim,
os povos indígenas, ficar dividindo. Eu acho que somos todos brasileiros. Se você olhar para a bandeira da cidade de Manaus e para o brasão da cidade de Manaus, tem um homem português cortejando uma mulher indígena. E fala muito dessas alianças entre povos indígenas e nações europeias nesse palco de conflitos que durou até o século XVIII, né? Por assim dizer. Daí para diante, Portugal estabelece um domínio, uma força, né? Os estabelecimentos dos fortes em vários trechos da Amazônia vão garantir a Portugal o domínio. Se os portugueses se apropriaram de vários elementos da cultura indígena, por que não os indígenas se apropriarem de elementos das culturas ocidentais? Considero legítimo que esse processo seja um processo de mão dupla. Um indígena pode utilizar um smartphone para comunicar ao Ministério Público de que sua terra está sendo invadida. E com o GPS que tem ali, ele pode fazer autodefinição do que é seu território por georreferenciamento. Então, não é o fato de um indígena cursar direito, fazer mestrado, doutorado, ter um carro, que retira dele a condição de ser indígena. Ao contrário, quando esses elementos de ocidentalidade são muito bem usados em prol da sua comunidade, fortalece as suas tradições, porque se tornam instrumentos de defesa. Oi, tudo bom? Oi, aí, até te mãe. Até te mãe. Muito prazer. E você, rapaz, tudo bom? Eu sou filho do Cacique. Ah, é? Olha ele aí. Diacuru, o nome dele, nome indígena. Deco? Diacuru. Diacuru. Opa, tudo bom? Poxa, muito prazer. Tudo bom? Deixa eu te perguntar, qual que é a denominação de vocês aqui? Qual a etnia, me explica isso. Olha, aqui nós somos 5 etnias diferentes. Etnia Dessana, que é a minha, né? É a minha e do meu pai, tá? E também tem etnia Tucana, tá? Etnia Tuiuca, Bará e Cubeua, tá? 5 etnias diferentes. Então, todas as 5 etnias do Alto Rio Negro. E tu que é o líder deles Sou o cacique daqui da comunidade, tá? E temos essa casa em si, né? Que nós chamamos essa casa de Casa da Sabedoria, tá? Então, antigamente, os nossos ancestrais, antes de terem contato com os padres salesianos, então eles viviam numa casa só. Então, cada compartimento era de uma família. Todo dia tomavam café junto, eles comiam junto. E quando tinha festividades, era o local onde também faziam as festividades ali junto. Só que depois, ao passar do tempo, né, começaram a entrar os padres salesianos. E eles foram catequizando, né? Ensinando que não era certo usar uma casa só, porque cada família tinha que, né, ter sua casa. E a partir dali foi mudando essa mentalidade do ser humano indígena. E hoje vocês têm casas separadas? Sim, casa separada. Hoje em dia, cada família tem a sua casa, na qual hoje em dia a gente vive em comunidades, né? Então, ali dentro é o local onde a gente aprende, onde a gente repassa para a juventude, para as crianças também, tanto a língua, tanto os instrumentos, as histórias, tudo mais. E por isso que pra gente ela é conhecida também como Casa da Sabedoria. Então, onde acontece a instrução. Onde acontece as cerimônias, onde a gente faz recepção. E hoje em dia a gente utiliza mais para isso. E muitas das vezes ela é conhecida como Maloca, né? Foi um nome que foi dado pelos padres salesianos também. Sim. Porque algumas tradições nossas, quando eles tiveram em contato, né, parecia coisa fora do normal. Tipo, um cacique, um pajé ter 2, 3 mulheres. E também nós tínhamos alguns instrumentos, entendeu? Que... Vocês ainda são poligâmicos? Não. Não? Não, só mesmo, agora só uma mesmo. Era muito trabalho, né? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, mas isso era uma cultura, uma tradição.
dos nossos ancestrais, mas hoje em dia é normal. Vocês são batizados também no cristianismo quando nascem? Somos. Ah, sim. Então, primeiramente, como eu disse... São batizados como católicos ou... Católicos, porque normalmente na nossa tradição, né, a gente já recebe esse primeiro nome indígena. Sim. Quando a gente está com 3, 4 meses, o pajé normalmente ele já sabe se é menino ou menina. Então, a partir dali, ele já dá o nome. Então, ele já vem sendo cuidado desde a barriga já. Se a criança para desenvolver, nasce sadio, ele vai fazendo os benzimentos e ele vai... Aí depois que nasce, aí tem todo um processo de proteção também, né? Aí depois disso, quando ele chega um ano e meio ou 2 anos, normalmente ele é batizado já pela religião já. Sim, que já sim. recebe o tempo que os pais já procuram o nome em português. Sim. É assim que funciona. Tem um poeta chamado Aníbal Bessa que ele diz em um dos versos que esta é a cidade morena. Né? Eu sou da cidade morena. Da fé a Nossa Senhora de Conceição. Acho que do ponto de vista biológico, é uma cidade morena. Uma cidade morena de predominância católica. Então, eu acho que os versos desse poeta são importantes. Uma cidade morena que tem uma fé católica, mas que é miscigenada com tantos outros elementos. E do ponto de vista do paladar, né, daquilo que nós gostamos de comer, acho que a gente está aqui diante de uma cidade que vivencia uma gastronomia milenar, à base dos pescados, à base dos quelônios, à base da horticultura. As frutas da Amazônia são de sabor indiscutivelmente, né, superiores às demais. Eu não posso comparar um cupuaçu a uma maçã. Cupuaçu tem muito mais sabor. A nossa gastronomia, preferencialmente, ela é uma gastronomia ameríndia. É uma gastronomia dos povos originários desta região. A mandioca, pra gente, ela é venenosa, né? Que é a mandioca brava, que a gente chama. Sim. E tem Você precisa cozinhar ela. Isso. Se você for, por exemplo, tomar um caldo dela, você morre. Ela é venenosa. Então, por isso que ela é cozida, ela é cozinhada. Quantos foram tentativa e erro, assim, até chegar ao ponto, isso aqui a gente precisa ferver? É um tipo de conhecimento que eu não sei como é que a pessoa chega nele. Normalmente, tudo que a gente tem de conhecimento, né, tantos comida, tanto bebidas, tanto a cultura em si, voltado nas tribos indígenas, então tudo isso ele já veio desde a transformação do mundo indígena. Desde quando surgiu o mundo indígena, que nós chamamos do avô do universo, que é o nosso ancestral, criador do mundo, ele já colocou na mente de cada ser humano. Então, isso já vinha desde o começo. Então, isso é um conhecimento que você já nasceu contigo. Então, por exemplo, ele já colocou na mentalidade o que podia fazer, o que podia ferver, o que poderia comer, o que você poderia tomar, para que tipo de erva que você poderia usar, principalmente na parte de medicina, né? Para você se curar de tal doença, alguma coisa. Então, ele já veio tudo já do mundo espiritual, da transformação do primeiro mundo para esse mundo material. Por isso que aí já com o tempo ele foi sendo passado já de geração para geração, de pai para filho e até hoje em dia. Então o primeiro de vocês já sabia que raiz comer, que raiz não comer, ou o que fazer com ela. Já sabia, ele já nasceu para esse mundo, já se transformou. Eu sempre imaginei alguma coisa assim, sabia? Porque não dá para eu imaginar simplesmente o cara indo tentando, não sabe de uma coisa, eu vou tentar isso aqui e vai lá. Sim, é verdade. É um conhecimento que já surgiu com a gente, com o ser humano indígena, desde o nosso criador. Então por isso que ele sabia o que podia e o que não podia. Agora que a gente falou de toda essa frutarada aí, esses bichos, esses animais, essa peixarada danada, me bateu uma fome. Aí o que é que a gente faz? Poxa, então vamos conhecer um pouco do nosso estilo, né? Como a gente come, como a gente assa um peixinho ali. Vamos ver se a gente consegue um tambaquizinho ali pra assar e matar essa fome. Grande dia. Vamos lá. Então, isso daqui é a nossa pequena cozinha, né? Onde normalmente nós preparamos algumas comidas típicas. Aqui nós temos algumas comidas típicas. Por exemplo, isso daqui,
Nós indígenas, pra gente não pode faltar duas coisas. Sim, Farinha e o beiju. sim. O beiju, ele é feito de mandioca, tá? Ele é feito de mandioca. Né? Se você vai comer um peixe, você vai precisar do beiju. Se você vai comer uma carne, você vai precisar do beiju. Então, ele sempre acompanha na nossa refeição. Ele é o principal acompanhamento. Principal, igual o pão de vocês todo dia. Então, já a farinha também, do mesmo jeito. Se você não quer comer com beiju, você pode comer com farinha. Só que a farinha, ele tem outro processo. Você pode tomar ela, tá? Que nós chamamos de chibé. Tá? Chibé, a gente coloca na água e a farinha. Você toma naturalmente também, igual um suco. Então ele acompanha na refeição também como suco. Tá? Então essas duas coisas nunca pode faltar na nossa mesa. Tá? Então esse daqui é o beiju, esse daqui é a farinha, tá? Feito por aqui. E esse daqui também é a gente chama de maniwara. Maniwara. Olha aí, pode ir. Ela tá torrada, tá? Tá? É uma formiguinha tirada da terra. Tá? Ela é tirada da terra. Então... Crocante, deliciosa. Ela tá torrada. A gente come ela de várias formas. A gente come ela assim, torrada, tá? Depois de torrada, a gente também pode pilar ela. Fica só o pozinho dela, tá? Tá a castanha do Pará, que a gente chama, né? Tá? E também ele acompanha, junto com o beiju. Você pode fazer também um mingau de castanha também. Ah, é? Pode fazer mingau de castanha. É muito bom pra criança. Aqui, ó. Eita! Tá? Tirado na hora. A original. A original. Tirado na hora. Pô, é muito bom. Aí você, na hora que você quer quebrar, você quebra a castanha. Aí quebra o ouriço. Pega a castanha, quebra e vai comer. Então ela já vem pronta, não é que nem... Pode comer com farinha, com beiju, tá? Uma coisa bem natural. É bem diferente da castanha do caju, né? A castanha do caju, se a gente morde ela crua, ela queima a boca toda. Queima a boca. Essa não queima não. É uma coisa que você pode comer crua que não tem problema nenhum. Tá? Incrível. E essa daqui também é uma fruta bem natural, que a gente utiliza também aqui na região, que é chamado de cubil. Cubil, tá? Cubil, a gente também faz o molho de pimenta junto com ela. Olha aí. Pode experimentar aí. Tá? Quando você tá com muito calor, né, quente. Ele me lembra o araçá. Isso, exatamente. Me lembra muito o araçá. Um pouquinho azedo, né? E o sabor, junto com as sementes. Sim. Aí nós temos aqui também, esse daqui, tá? É o nosso friso indígena. A gente costuma fazer assim, ó. Esse chama-se moquiezal. Moquiezal. Tá? Moquiado, que a gente chama, né? Então, eu fico aqui, ó. Esse estilo aqui, ó. Tá? Então, você coloca o peixe aqui, você assa. E você fica mantendo ela. Aí, você quer comer. Aí, já tem beiju, já tem farinha. Você pega, bota no prato, quebra ele e vai comendo. Aí, você quer, por exemplo, fazer... se você tem muito cheio disso daqui, você vai passar uma semana comendo. Então, o que acontece? A gente fica mantendo ela como defumado. Por quê? Para não encostar mosquito, entendeu? Parecido assim. Sim. Então, sempre o fogo aceso. Ele tá sempre, entendeu? Tá sempre esquentando. Incrível. Então, é dessa forma que a gente utiliza aqui, tá? O peixe chamado moquiado. Esse daqui é o peixe regional daqui, traíra. E esse daqui é o curimatã. Que eu vou colocar agora pra gente almoçar já. Aí sim. Aqui, né? Só pegar aqui. E você bota ele direto no fogo ou você tempera ele com alguma coisa? A gente tempera com um pouco de limão, um pouco de sal. Um pouco de sal e limão. Sim.
para nós, ela é uma cultura viva. É uma cultura que nós mantemos desde o surgimento do mundo indígena e até hoje em dia. Ainda nós continuamos mantendo também essa nossa cultura e também as nossas tradições. Por isso, então, para encerrarmos o ritual e para confraternizarmos melhor, as damas de casa vão convidar o cavaleiro visitante para dançar junto com elas e assim nós encerramos o ritual numa confraternização. Cheguei em Manaus sem saber o que esperar. O norte do Brasil, fruto de tantas discussões polêmicas e interesses internos e externos. Esse é, para mim, o maior mistério do Brasil. A real é que a maioria dos brasileiros, assim como eu, estão tão distantes daqui quanto um Léo DiCaprio. Siqueira, nesse sentido, é um desbravador. Encontros casuais com os manauaras me revelaram um povo realmente orgulhoso e ao mesmo tempo sedento para mostrar o porquê de serem mais de 2 milhões vivendo naquele calor escaldante. É um orgulho de ser a joia do Brasil, mesmo que este Brasil, em boa parte, esteja tão longe. Na minha visita à tribo indígena, tentei entender um pouco da cosmogonia deles. O que mais me impressionou foi a minha pergunta em relação às propriedades de tantos materiais que eles conheciam e usavam. Pensando de uma maneira evolucionista que contamina a minha educação ou falta dela, sempre me perguntei sobre os primeiros homens que provaram na crua e morreram. Quem foi que teve a ideia de ferver primeiro uma mandioca brava? Algo que realmente não faz sentido tentar imaginar. O índio me respondeu que não era assim, e que o primeiro deles, ao vir do mundo espiritual para a Terra, já possuía esse conhecimento e simplesmente foi lembrando aos outros, de uma maneira que a minha cabeça associou ao que Sócrates fala em Meno. O índio já era mais platonista do que os nossos intelectuais brasileiros. Essa descrição mítica do índio me parece muito mais sã e racional do que a dos evolucionistas. Bom, no dia em que o europeu grelhar um tambaqui e fazer um beiju tão saboroso quanto essa tribo, meu filho, eu entretenho esses modelos de tentativa e erro. Deixo Manaus com um sentimento ainda barroco. Eu quero que todos os brasileiros conheçam isso aqui, mas ao mesmo tempo, eu quero que ninguém venha aqui e que o povo seja deixado em paz, para que eu possa voltar aqui, anonimamente, sorrateiramente, crocodilamente e sentir o mesmo espanto. Eita, não vem aqui pra cima de mim não, é aqui ó, aqui ó. É aqui ó. Meu cara. É safado aí, tá vendo? Você tá gordo, né? Fica aí o dia inteiro comendo.
passarinho que